Paz, irmãos, estamos aqui para gravar mais uma aula da EBD para vocês. Estamos estudando o livro de Tiago. Hoje, o perigo da língua sem controle. Hoje nós gostaríamos de falar com vocês a respeito desse dom que nós temos de Deus, mas evidenciar que a língua sem controle é como a coisa que nós podemos externar sendo cristão ou não. Você conhece a pessoa olhando ela, você tem uma ideia, você tem uma aparência que você julga, como nós falamos nas lições anteriores, e você pode olhar para um mendigo, uma pessoa maltrajada, maltrapilho, e desprezá-la. E às vezes não dá lugar a ela nos melhores lugares dentro da igreja, que é o texto que nós usamos, né? E colocar o rico, aí a pessoa que está bem vestida, com relógio de ouro, pulseira, mas pelo olhar na pessoa você fazer um pré-julgamento. E às vezes isso é errado. Agora, o que nós vamos estudar hoje é o falar do cristão. Então, quando você conversar com um cristão, pelo que ele falar contigo, você vai saber se ele é cristão ou não. E se evidencia o que ele vive pelas palavras dele. Nós podemos deslizar, errar, cair. Isso é natural. Mas o texto aqui lido fala do cuidado que nós temos que ter. Principalmente da diferença que devemos fazer. Porque a língua é tanto usada para o bem quanto para o mal, para a bênção e para a maldição. Então, do jeito que você vai falar, sendo cristão, eu preciso, então, nós vamos ver aqui, me policiar. E aí ele dá alguns exemplos a respeito disso, como que ele fez, como ele deve ser feito. Vamos estudar juntos sobre hoje o perigo da língua sem controle. Mesmo sendo cristão, às vezes nós vamos dar um mau testemunho, tendo uma língua sem controle, não conseguindo controlar, dominar ela. Vamos estudar. Voltamos aqui à nossa lição, vamos ler o texto, mas eu queria lembrar você de assinar o nosso canal e se inscrever lá no canal, ativar o sininho, né? E a gente poder, juntos, estarem alcançando o nosso objetivo de ter 1000 pessoas inscritas, que é um primeiro objetivo que nós temos aí até para liberar alguns recursos, alguma coisa aí de tecnologia que eles nos falam que precisa, né? O texto de hoje é Tiago 3, do 1 até o verso 12. E diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha o exemplo que ele dá. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, não são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Onde você vira o leme, o navio vai. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele vem nos exemplificar aqui falando a respeito dos frutos, que nós falamos também na semana passada, né? Pelos frutos vos conhecereis. Então, se eu sou cristão, a minha linguagem, o meu falar, deve demonstrar isso. Ele deve ser de tal maneira que eu consiga, falando para a pessoa, conversando com a pessoa, você saber que ela tem um procedimento diferente, que ela é uma pessoa diferente, que ela tem uma crença diferente, que ela acredita, né, em Deus. E aí quando você conversa com determinados tipos de pessoas, isso é evidente. Com outras não tanto, e com outras é evidente que elas não são cristãs. Então,
o perigo dessa língua sem controle, quando nós nos portamos aí de uma forma errada, ou falamos, né? A gente perdeu o controle e também dá esse mau testemunho. Tiago aqui fala nesse tema e ele faz menção, como está escrito aqui em todos os capítulos a respeito da língua. No 1, versículo 19, no 2, verso 3, no 3, verso 1 até o 12, que nós vamos estudar hoje, no 4, 11, no 5, verso 9, Tiago fala sobre a língua. E o pecado no falar é uma coisa extremamente fácil de praticar. Por quê? Aqui diz que é mal incontido, né? Às vezes a gente está conversando com a pessoa e daqui a pouco sai ou falamos alguma coisa que não queremos. Quando você está falando a respeito de alguém, falando a respeito de uma pessoa, falando sobre como ela é, e você, todo mundo elogiando, mas você não gosta da pessoa porque a pessoa já te prejudicou de alguma forma. Aí o que você faz? Você pega e fala assim, mas a fulano também tem esse tipo de defeito. Aí você fala um defeito. Você fala uma coisa que é errada que a pessoa fez. Você fala algo que não foi um bom testemunho que a pessoa deu. E ali então você já pecou, ali você emprestou a sua boca, eles falam emprestou para o diabo, né? Para você falar mal de alguém. Então a nossa boca procede bênção e maldição. Eu posso estar falando de bênção, agradecendo, louvando a Deus, falando de várias pessoas, daqui a pouco chega uma outra determinada pessoa que eu não gosto, você acaba... Então eu tento me policiar, tem um assunto que eu tento me policiar bastante. De vez por outra, eu já falei com Deus que eu não queria falar mais a respeito disso, de vez por outra eu falo de determinada pessoa, de determinado assunto, de uma situação que me deixa profundamente chateado. Porque eu não quero falar, não é o meu desejo, não é falar mal de alguém ou falar de um procedimento errado de alguém. Mas quando se toca no assunto, eu às vezes não tenho conseguido me controlar todas as vezes que eu quero. Eu me controlo, mas algumas vezes eu já errei, já deslizei. Primeiro situação que eu queria falar com vocês, que nós temos 3 verdades sobre o falar e essas evidências, elas são do cristão. A gente vai falar aqui. O falar evidencia se somos genuinamente cristãos. Versículo 6. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ela vai evidenciar se nós somos cristãos. Por quê? Ela é fogo, ela é mundo de iniquidade, ela está situada entre os membros do nosso corpo, mas contamina o nosso corpo inteiro. Se eu uso ela para falar bênção, ela vai contaminar, aí contamina aqui às vezes dá a ideia de que só tem a parte ruim, né? Mas não, se eu falar coisas boas, ela vai evidenciar quem eu sou. Cristão, se eu vou falar de bênção, se eu vou falar de Deus, se eu vou falar de esperança, se eu vou falar de amor, se eu vou falar de salvação, se eu vou falar de um aconselhamento para a pessoa que está triste, que está passando por um problema de luto, às vezes, se eu estou ali para expressar, né, palavras boas que façam a pessoa levantar, então eu estou usando a minha língua. Isso vai evidenciar que realmente eu sou um cristão. Tem uns textos aqui que foram colocados, que é o Salmo 35, verso 28. Eu queria ler com os irmãos. Ele evidencia o louvor que podemos ter nos nossos lábios. Salmo 35, verso 28. Diz assim: E a minha língua celebrará a tua justiça, e o teu louvor todo dia. Olha o 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então a língua, quando você vai louvar a Deus, agradecer a Deus, quando na sua boca tem gratidão por toda e qualquer situação que ocorra com você, que sejam situações boas ou que sejam situações ruins. Isso evidencia que você é uma pessoa diferente. Ah, bateu com o carro, tropecei aqui, me machuquei, perdi tal coisa, perdi meu celular. E aí, apesar de a gente ficar chateado com isso, o que vai sair da sua boca de expressão a respeito da situação, a gente fica triste, tudo bem, mas não glorificar, graças a Deus, isso aconteceu dos males o menor. A gente medir as situações que estão passando pela gente, mesmo que sejam ruins, tá? Estou falando das ruins. A gente poder ter um sentimento de gratidão no coração. E quando forem boas, mais gratidão ainda. Ah, eu recebi um presente,
eu recebi uma visita de uma pessoa, eu restaurei uma vida que eu falei a respeito de Jesus, ela se salvou, eu consegui alcançar tal situação, eu atingi tal meta na área profissional, eu consegui adquirir tal coisa na vida material da minha família, na minha casa teve uma bênção lá de restauração do relacionamento, nasceu um filho, nasceu um neto, tudo isso são motivos de glorificar a Deus, né? E as pessoas estavam doentes, estavam restauradas, curadas, está em casa. Então, tudo isso são motivos de glorificarmos a Deus. Então, o falar evidencia genuinamente se nós somos cristãos. E aí é de acordo com as situações. As boas são fáceis, mas as situações ruins não são. Mas eu preciso dar esse testemunho do mesmo jeito. Salmo 64, verso 3, 4, 7, 8. Eu tirei de Salmo, não vou voltar lá. Esses dois textos que são importantes. 64. Ouve, vou ler do 1 até o 8. Ouve, ó Deus, a minha voz, as minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Ouve, ó Deus, a minha voz, nas minhas perplexidades. O salmista aqui estava perplexo. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra eles disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armaciladas, dizem quem vos verá. Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode esgurgitar. Palavra que eu nunca vi na vida. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta de súbito e se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele fez. O justo se alegra no Senhor e nele confia. E o de reto coração todos se gloriam. Todos os homens temerão, verso 9, e anunciarão as obras de Deus. Como é que a gente anuncia as obras de Deus? Mesmo diante dessas situações difíceis, diante de uma situação complicada, ruim, de alguma situação que seja desagradável. Se você tem uma condição que está de íntima comunhão com Deus, você evidencia isso glorificando a Deus, confiando em Deus e, como disse ali, exaltando o nome de Deus em todas essas situações. Quando são situações boas e agradáveis, isso é natural, normal. Mas isso evidencia a tua condição espiritual. Como é que você está? E o falar, né, evidencia isso. Se realmente eu sou cristão, eu vou passar pelas lutas e dificuldades. Tiago fala isso no princípio, né? Tende por alegria o passardes por várias provações. E evidenciar e glorificar a Deus. O falar também evidencia a maturidade do cristão. O que é maturidade? Maturidade tem a ver com maduro, com ter passado por situações difíceis, lutas, e estarmos assim amadurecidos, compreendendo a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo que não tenha se cumprido todas as promessas de Deus ainda, mas continuar confiando, tendo fé que Deus vai cumprir. A nossa vida é assim, nós nascemos, somos crianças, né? Passamos pela adolescência, chegamos a adulto. O adulto hoje é por volta de 18 anos, 20, 22, alguns um pouco mais. Outros um pouco menos, 15, 16 anos já tem. E o que é maturidade? É tu ter a consciência do que tu está fazendo, de uma forma que você já aprendeu, e dali para frente as pessoas tratam você como uma pessoa adulta. E a maturidade espiritual é a mesma coisa. Você já se converteu, caminhou um pouco com o Senhor, aprendeu o que é uma vida cristã, e dali para frente você já tem essa condição. Qual que é um símbolo de imaturidade do cristão, nesse sentido aqui? É aquele que fala mal do seu irmão. É um símbolo de imaturidade. Então, não falar mal do irmão, não só da igreja, todo cristão. Porque a gente ouve as pessoas falarem mal. Pô, mas fulano não é cristão e está fazendo isso? Se você está ouvindo de alguém que não é cristão, provavelmente você não conhece a história. Ele pode estar errado?
Pode. Mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele tenha cometido tal situação. Eu não devo dar ouvidos e falar a mesma coisa para outra pessoa. Eu ouvi de alguém e aí agora eu vou falar com outra pessoa. Olha, fulano lá agiu errado, porque eu ouvi de ciclano. Isso, às vezes, é chamado de fofoca. Leve trás, né? Isso é um dos símbolos da maturidade. Você ouvir e ter condições de entender e respeitar isso. O que a Bíblia nos aconselha a fazer? Quando eu ouvir alguma coisa a respeito do irmão, eu vou até o irmão. Tá errado, eu vou lá conversar com ele e falar com ele. Meu irmão, tá, isso que eu ouvi seu. E aí, se eu ouvir você e ele estiver realmente errado, ele tem que se converter. Senão, ele vai te explicar o que é. Aí, esse conselho que a Bíblia dá se ele não te ouvir, leva um outro irmão. Se ele não ouvir você, irmão, leva até a igreja. Se for pecado, declarado e consentido. Se ele não se converteu, não se arrependeu, então essa é a atitude. A maturidade cristã passa por isso. Você conhecer quais são esses passos. Conhecer o jeito de falar. Os pecados cometidos pelo falar são os mais difíceis de abandonar. Como eu mesmo dei um exemplo agora há pouco, eu tenho uma situação que eu não quero falar, mas de vez em quando eu acabo comentando sobre determinada pessoa. Isso me aborrece bastante. Mas eu tenho conseguido me controlar bastante, mas vez por outra escapole. Por quê? A gente está numa situação, está conversando, está falando, e a pessoa pergunta, e aí, foi o que aconteceu? Aí você tem que segurar a língua, não quero falar, né? Não quero contar. E aí, às vezes a gente faz. Então, o Tiago usou 2 exemplos aqui. Primeiro, o freio na boca do cavalo, né? Verso 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. O freio na boca do cavalo é aquele ferrinho que vai, né? Preso no cabresto. Aí você puxa de um lado, puxa do outro. Aquilo, com certeza, machuca a boca do cavalo, tá? Com certeza. E ela é onde dirige a cabeça dele. Então você dirige para lá, para cá, você puxa a rédea assim, o cavalo para. Você bate assim, o cavalo sabe que tu está querendo correr. Ele é treinado para isso, né? E só aquele freio, que é uma pequena coisa, dirige todo o corpo do animal. Aí ele usa outro exemplo do leme do navio, né? Que é proporcionalmente ao tamanho do navio, algo bem pequeno. Você tem um navio aí, um barco, um negócio desse tamanhozinho assim, controla um barco inteiro. Você vira para um lado, vira para o outro, quando é aquela manivelazinha do lado, né? Ou um navio grande, o timoneiro é aquela... nem sei o nome daquilo. Que você gira e roda e coordena, né? Os grandes não são nem assim. São eletrônicos, né? São digitais. E aí só o leme coordena a direção que o navio vai tomar. Faz as curvas do navio. Então uma coisa tão pequena controla algo tão grande. Então, se nós controlarmos a nossa língua, nós vamos ter condições de controlar todo o nosso corpo. E aí o teu corpo peca? Seus olhos, suas mãos, seus pés, né? Aí, se a sua boca peca, se a tua palavra é a respeito daquilo ali, se você confessa, se você fala que faz determinada coisa, você leva o seu próprio corpo a pecar. Mas se você diz não, então você desvia o olhar, você desvia os seus pés e anda longe, passa longe daquela situação. Essa é a ideia do que a boca fala do que o coração está cheio, né? Nos diz a palavra. E às vezes nosso coração está cheio de amargura, às vezes está cheio de desejos pecaminosos. E essa maturidade cristã eu consegui separar o que é errado do que é certo e parar de agir de uma forma imatura, criancice, reclamar de um, reclamar de outro, e reclamar da igreja, reclamar de uma situação, reclamar do irmão. Parar com isso, entende? O falar evidencia a maturidade do cristão. Uma coisa que acontece, e isso é frequente dentro da igreja, às vezes a gente luta para que isso não aconteça, alguém reclamar de que não está sendo visitado. E existe a reclamação e existe o desejo de ser visitado. O reclamar é você, por exemplo, querer que um oficial, que alguém da igreja, que o pastor visite você, e você não chegar para falar com ele. Eu sou oficial da igreja, presbítero. Você quer uma visita num presbítero? Me ligue, agenda uma visita, eu vou. Agora, quando você está doente, passando por uma situação ruim, a gente às vezes não sabe de todas as coisas, todas as situações. E aí você reclama com a outra pessoa a respeito disso, para que um parente, alguém próximo, alguém que tem amizade, por exemplo, usando o meu exemplo, comigo ou com o pastor,
para que aquela pessoa leve até a mim, ou leve até um outro oficial da igreja, esse tipo de reclamação. Isso que é falta de maturidade. Então, o falar evidencia essa maturidade do cristão. Se nós somos maduros, né, devemos entender principalmente a palavra não. Ah, eu queria assim, 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 o que você acha? Não, não faça. E obedecer quando você tiver uma palavra negativa. Dá ouvidos àquilo. Porque às vezes a gente não dá ouvido. O falar também evidencia a qualificação para ensinar. Aqui no primeiro verso, né, verso 1 diz: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quando nós nos propomos a falar e ensinar alguma coisa, a gente precisa estudar. Eu tenho dado essas lições para vocês. Não me acho muito capaz de dar as lições, mas eu me coloco à disposição. Eu tenho a revista que me auxilia, eu tenho a Bíblia que me auxilia, eu tenho o pastor, eu tenho amigos que me auxiliam. E aí a gente vai falar a respeito de ensino. Mas uma coisa eu aprendi com um pastor. Tudo que nós pregamos, primeiro nós somos alvo da pregação. Então tudo que eu falo para vocês, não porque eu sou perfeito que eu faço direito, não. Eu também sou edificado com a palavra que eu prego. Então o falar evidencia essa qualificação para ensinar. Muitos de vós são mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo. Por que nós vamos receber maior juízo quem ensina? Porque mais do que ninguém eu estudei e eu expliquei o que estava acontecendo. Não tem nenhuma desculpa de falar, eu não sabia disso. Se eu estou ensinando para vocês e eu estou errando nisso. Porque é muito simples isso, quando acontece, da gente pregar alguma coisa, daqui a pouco eu estou cometendo aquele erro, aquele pecado, aquele deslize, aquela situação que eu não deveria estar fazendo. Se eu prego e ensino, eu estou qualificado como mestre. Então, quanto mais eu conheço e aprendo, maior juízo eu vou ter. Só que quanto mais eu conheço e aprendo, mais santo eu posso me tornar, mais santificado, mais separado. Não que isso seja, de qualquer forma, uma coisa de vangloriar, mas de me tornar mais humilde, porque eu preciso de mais perdão ainda, mais arrependimento, mais situação que eu preciso me policiar, porque eu conheço mais coisas a respeito de determinados assuntos. Aí, conhecendo, depende de mim tomar essa decisão. Então, a língua, né, ela pode ser trabalhada assim. E ela pode ser controlada pelo homem, mas você precisa pedir a Deus, se você tem dificuldade, que Deus controle. Verso 7 e verso 9. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau e contíguo, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então aqui a língua é um mal incontido, Tiago fala. E eu preciso entender que ela precisa ser controlada, as coisas que eu falo. Há alguns ditados, né, quando nós estudamos a palavra, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né, para que possamos ouvir 2 vezes e falar apenas uma. E também fala um outro ditado, que fala que eu sou senhor das palavras que eu não disse e escravo das que eu disse. Você entende isso? Se eu falo com uma pessoa, você é um bobão, você é uma pessoa desprezível, você é uma pessoa que não vale a pena nem ter amizade, eu me torno escravo daquela palavra que eu disse. Mesmo que eu ache isso dela, mesmo que no meu coração, na minha cabeça, no meu sentimento, mesmo que a pessoa tenha me ofendido e eu queira ofendê-la também com alguma palavra, e fale isso. Quando eu digo, eu estou sendo escravo daquilo. Quando eu não digo essa palavra, eu sou o senhor dela, posso dizer a hora que eu quiser. E o que a Bíblia nos ensina? Eu não devo usar minha palavra para amaldiçoar, porque se eu falo mal de uma pessoa, eu estou amaldiçoando ela. Eu devo usar ela para bem dizer, para bênçãos, para glorificar o nome de Deus, usar ela para crescimento espiritual. Então, quando eu digo uma palavra e eu não queria dizer ela, eu me torno escravo dela, porque as pessoas vão lembrar daquilo ali. Quando você, numa conversa com alguém,
fala alguma coisa, aquilo ofende a pessoa, ela guarda aquilo ali. Guarda por anos. Você já deve ter exemplo disso, ter falado alguma coisa, até sem ter o sentido de falar aquilo, sem ter o desejo de realmente falar aquilo, mas a pessoa, depois de muito tempo, depois você descobre que aquilo que você disse naquela época, naquele tempo, daquela vez, você falou aquilo, a pessoa guardou aquilo no coração. E aquilo machuca, dói, fere. E aí você se torna escravo daquilo, porque a pessoa tem uma ideia errada do que você disse. Mas se você consegue reter, consegue segurar, consegue falar só as bênçãos, deixar de falar o que é o mal, aí você consegue então ser senhor das suas palavras e expressar elas quando você quiser. Ele diz aqui, com ela, né, versículo 9, bendizemos ao Senhor e também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então, esse exemplo aqui que o Tiago está trazendo para a gente, é da gente se policiar, o que nós estamos falando. Ela pode ser usada para abençoar a vida das pessoas, quanto para amaldiçoar. E tanto falamos bem do Senhor, como falamos bem de quem é a criação do Senhor, o homem. Isso a gente deve evitar. Aí ele diz, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, assim, se somos cristãos e queremos nos parecer com Jesus, expressar o amor, que é um dos maiores, é o maior dom, né, que Deus nos deu, que a gente possa fazer isso através das nossas palavras, dando palavras de bênção sobre a vida das pessoas, não de maldição. Ele colocou aqui que, por exemplo, para concluir, né, existe aquela plaquinha de chão, vai andar num lugar, num shopping, num lugar assim público, né, tem aquela plaquinha amarela, cuidado, chão molhado, escorregadio. Então está molhado para você se desviar dali. Alguém está limpando, passando um pano, né? E a nossa língua também devia de ser colocada assim, uma plaquinha dessa, né? Já é molhada a nossa boca escorregadinha. Então, tomar cuidado com o que nós falamos. Muito cuidado. Antes de falar uma palavra. Principalmente se for algo ruim. Se for algo bom, que a gente faça mesmo. Então, isso evidencia quem nós somos. Vai nos apresentar para as pessoas quem nós somos, quando você tem uma palavra dessa saudável. Eu lembro do exemplo de uma pessoa, uma vez, que não era cristão, que ele chegou para mim e falou assim, eu falava muito palavrão. E não é o caso de um cristão, né? Ele não é cristão, não sei se converteu. Muito tempo que eu não vejo. Ele falou assim, eu resolvi não falar mais palavrão. Eu falo outras palavras, mas um palavrão ofensivo eu não falo. E existem muitos palavrões ofensivos. Mas eu falo, poxa vida, mas isso chateia a gente. Não, mas eu não queria. Ah, não, que triste. Ah, não, infelizmente. Tantas outras palavras que você pode usar, em vez de você ter que proferir um palavrão. E hoje em dia as pessoas aí, mesmo cristãos, usam algumas palavras que são ofensivas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então hoje a lição veio falar sobre o perigo da língua sem controle, né? De ofender, de dar um mau testemunho sobre a nossa vida, dessa verdade que Tiago diz pra gente, que ela traz bênção e maldição. E ela vai demonstrar quem eu sou e qual a minha intimidade com Deus, que é o meu crescimento espiritual, a minha maturidade também. Um crente maduro. Ele não fala as coisas que ofendem as pessoas. Ele aprendeu já, ele já cresceu. Não é que eu não vou fazer sempre, mas quando eu faço eu tenho condições de corrigir. Olha quando ele começa no versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. É uma verdade. Acabei de falar aqui que eu às vezes tropeço no falar mesmo, em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Perfeito nós não vamos conseguir ser aqui, né? Mas buscamos isso constantemente. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então os seus olhos, as suas mãos, seus pensamentos, né, podem ser refreados se a tua língua, né, se você é capaz de frear a língua. E o teu testemunho vai ser um testemunho de um verdadeiro cristão. Amém? Então queremos encerrar por aqui, né? Mais essa lição. Deus abençoe a sua semana, né? E não esqueça de se inscrever e de colocar lá, ativar lá o sininho para você receber as nossas novas lições aqui da Escola Dominical. Então, uma boa semana aí. Deus abençoe a sua vida.